O Pirula fala muito sobre a impossibilidade física de um dilúvio universal. Poderia ser a interpretação de Moisés, já que ele escreveu o Pentateuco? O livro de Daniel e as 2.300 tardes e manhãs é a melhor forma de traçar os relatos bíblicos com os relatos históricos? Bom, acho que aí teve uma confusão, porque essa parte de Daniel aí é Daniel 8,14, aí está um pouquinho diferente da primeira pergunta, se eu entendi bem o que ele perguntou. O Pirula, eu respeito a posição dele, mas às vezes eu acho que a forma como ele coloca a Bíblia é uma forma muito desdenhosa, ridicularizando o outro. E eu não acho assim, dá para você discordar com classe, sabe? Eu citei aqui vários ateus, até quando a gente brincou com os ateus aqui, eu fiz uma defesa aos ateus, né? Eu falei assim, tem muito ateu que ele é honesto no ateísmo dele. Então, assim, quando o camarada quer ganhar no desdém, com todo respeito ao Pirula, eu acho que ele não precisa disso. Não precisa disso, você está entendendo? Não ganha no desdém. Eu não precisei de usar desdém aqui para argumentar minha fé com nada. Isso, para mim, é uma falácia. É o que você chama de argumento do espantalho. Você transforma o outro no idiota, aí no idiota é fácil você bater, tá certo? Embora eu não seja paleontólogo, então eu não posso falar do ponto de vista de um especialista, é que eu vou reproduzir pesquisa de outros, então não é minha, pesquisa de outros. Nós temos, sim, indício de que a Terra foi inundada por um grande dilúvio. A prova maior, como é que os dinossauros foram destruídos? Pergunta foi um meteoro, né? Que bateu lá na Península Mexicana lá, e quando alguns fazem reprodução do que foi aquele meteoro ali, houve tsunamis de não sei quantos metros de altura. Mano, estoura 5 placas tectônicas para tu ver o que acontece no mundo. Exatamente. Né? O equivalente a não sei quantos megatons de bomba atômica. A prova maior, que mesmo para quem não acredita na Bíblia, e o Pirula não acredita na Bíblia, mas eu acho que ele é paleontólogo, se eu não me engano. Se eu não estiver enganado, me perdoem. Eles mesmos falam que houve um catastrofismo universal. Se não houvesse esse catastrofismo universal, como é que os dinossauros desapareceram? E veio a era glacial depois. E houve a Pangeia, a quebra da Pangeia, a tectônica de placas. Se não houvesse uma catástrofe mundial, nós não teríamos a tectônica de placas, nós não teríamos as fissuras, nós não teríamos os vulcões. A única diferença é que eu chamo isso de dilúvio e coloco numa cronologia mais recente. O evolucionista chama isso de eras glaciais e catástrofes glaciais do passado. Então, a partir disso, falar que é impossível ter havido um dilúvio que cobrisse toda a Terra, eu tenho cá minhas dúvidas, né? Mas respeito, ele tem a posição dele, eu tenho a minha, só não acho elegante você discordar. Só tá faltando conversa. Ficar de bem, corta aqui. Não é nem isso, pô. Por exemplo, você chega pro Pirula e fala, pô, o que você chama de era glacial, chama de dilúvio. Pronto, acabou! Não é verdade? Acabou, não tem que ficar levando essa discussão. E simplificou, acabou ali, vamos pro próximo passo. Mas sabe o que é? Eu até entendo um lado de alguns que têm antipatia da religião, vou explicar por quê. Eu não entendo não, porque é pessoas querendo complicar o descomplicado. No passado, havia muito uma manipulação do sagrado sobre o saber. Então, quando os filhos do David Hume, que era o iluminismo e outros mais, eles quiseram romper com a fé. Romper. Criaram um trauma. Essa geração que rompeu é a geração filhos intelectuais de Freud, de Darwin, desse pessoal todo que... Porque é interessante esse negócio de ser midiático. Você consegue, com seus traumas ou suas virtudes, mudar o mundo. Vou dar um exemplo. Hoje, tem um autor chamado Burns, esqueci o primeiro nome dele, que ele dizia o seguinte: nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram. Ou seja, por que você sabe muito mais hoje de cultura grega do que de cultura asteca? É por causa de um trauma. De um trauma. De um cara chamado Alexandre o Grande. O Filipe era o cão chupando mango. O Filipe era o pai de Alexandre. Não valia nada. O Filipe chegou um dia em casa lá e ele batia no menino e tudo mais. E o Alexandre ficava com a mãe. Era o Alexandre Deliro, né? Exato. Alexandre Deliro, não é Alexandre o Grande, não. Aí o que a mãe dele fazia? Para proteger o Alexandre das surras do pai, da violência do pai, do desprezo do pai, ela ensinava para Alexandre as mitologias gregas. E falava com o Alexandre assim: você não é filho de Filipe, você é filho de Zeus, irmão de Heracles, que é o Hércules.
Aí Alexandre crescia, acreditando em tudo que a mãe falava. Era o refúgio dele. Aí o pai, percebendo isso, querendo tirar o filho da mãe, ficou até estranho tirar o filho da mãe, né? Tirar a influência da mãe de Alexandre sobre ele, o Filipe contratou Aristóteles, o filósofo, para ser tutor de Alexandre. E Aristóteles começou a ensinar muitas coisas para Alexandre da filosofia, e a filosofia era anti-mito. Só que Alexandre, quando foi cruzar o mundo, foi mais de 5.000 quilômetros que Alexandre andou, Alexandre levou no bojo do seu inconsciente dois elementos inegociáveis para ele. O mito, porque fazia-o lembrar da mãe, e a filosofia, porque fazia-o lembrar de Aristóteles, que ele adotou como pai, na ausência de Filipe. Então, as duas coisas que eram antagônicas, mito e filosofia, acabaram indo em conjunto com Alexandre. E quando Alexandre propagou, e aí o trauma dele era tão grande que Alexandre conquistava e não voltava. Conquistava e não voltava. Conquistava e não voltava. A única vez que ele voltou foi quando ele ficou doente na Índia e voltou para a Babilônia e morreu na Babilônia em 323 a.C. Só. Porque os soldados dele falavam, Alexandre, você tem que voltar para consolidar o reino. Não, temos que avançar. Psicologicamente falando, Alexandre estava, na verdade, fugindo do pai. Você entendeu? Ele passou a vida toda querendo ir para mais longe da Macedônia, mais longe da figura do pai dele. E nesse trauma de Alexandre, o que ele levou para o mundo? A cultura grega e a mitologia grega. Tanto é que antes de Alexandre, a cultura grega era grega. Depois de Alexandre, ela se tornou cultura helenística. E quando Alexandre morre, que os generais dele, Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, assumem o poder, eles pegam essa cultura grega e espalham para o mundo de tal maneira que até Roma, quando assume o poder, Roma ainda continuava bebendo nas fontes gregas. E nós, como somos herdeiros de Roma bizantina, cristianismo bizantino, nós também bebemos nos gregos. Eu contei toda essa digressão aqui para mostrar como é que, dependendo da posição que o homem tem, o influencer pode ser uma palavra nova, mas o significado de influencer já tem lá de trás. Você está entendendo? E, às vezes, você consegue dominar muita gente. Alexandre espalhou a cultura grega pelo mundo. E, assim como ele espalhou, uma geração de pessoas decepcionadas com o pai, com os líderes religiosos e com a fé, que eram pessoas de um calibre intelectual elevadíssimo, falei Nietzsche, podia falar de outros, eles conseguiram convencer o mundo de que Deus não existe. É uma pena isso. É uma pena. A maioria dessas pessoas teve trauma. Com o pai. Eu citei os exemplos aqui. Sim. E sabem qual que é o grande problema nisso? Teve um autor que escreveu The Denial of Death. A mente já está cansada, gente, porque eu estou esquecendo. Daqui a pouco eu lembro. Se você colocar aí The Denial of Death, ele vai aparecer. Ele é Becker. Acho que é o Becker mesmo. Ele ganhou o prêmio Pulitzer Se você até puder colocar esse livro aí, The Denial of Death. Acho que é o Becker mesmo. Esse livro é fantástico, eu recomendo que vocês leiam. Esse camarada é um sociólogo, não é religioso, não tem nada de crente, não tem nada... Ele fez uma leitura sociológica muito interessante desse fenômeno que produziu esses grandes homens e a geração do Pirula. Tá bom? Ele disse o seguinte... The Denial, a negação da morte. Nem sabia que tinha em português. Ernest Becker, não falei lá? Becker. Ernest Becker. Eu não sabia que tinha em português. A negação da morte. Se tem em português, melhor ainda. Até, gente, depois coloca o meu livro também, que eu estou fazendo propaganda do livro, um monte de gente aí. O meu mesmo eu não estou colocando, né? Coloca aí o livro dele. O Ceticismo da Fé. Mas aí o Becker, ele notou o seguinte, essas pessoas traumatizadas com o pai, os influencers da época, eles conseguiram convencer o mundo que não existe Deus e que não existe paraíso. E que não existe nada, que o mundo é só isso. Esse é o ceticismo da fé. E como eles... Deus existe ou seria a fé religiosa apenas um delírio universal? Que só por essa frase aí ela já bate de frente com toda essa ideia que você está falando. Você conseguiu ler ali? Você está bom de vista, viu? Eu sei que está escrito isso porque eu escrevi o livro, mas eu só consegui ler o ceticismo da fé e o nome está em cima. Mas o negócio tá bom ali. Aí o que acontece? Voltando do Becker lá, ele disse assim, só que o ser humano quer a eternidade. Nós queremos Deus. E eles tiraram Deus de nós, quando Nietzsche falou Deus morreu, e não nos deram nada no lugar de Deus. Então o que a gente faz? A gente fica negando a morte.
E como é que a gente nega a morte? Através do romance apocalíptico. Aí ele fala que interessante, que o racionalismo pretendeu nos tirar do mito da religião e nos jogou na ilusão do racionalismo. Por exemplo, as músicas de amor. O camarada descreve de um jeito que nenhum ser humano é. Se você não ficar comigo, eu vou morrer. Pega algumas músicas de amor, você é tudo pra mim. Não, e tem, tipo, caramba, se você for ver letras de música de Maiara e Maraíza, mano, toca. Caraca, eu já senti isso. Toca. Mas é um jeito assim, que transforma o ser humano quase numa divindade. Você entendeu? O sexo não é mais só sexo, é quase um culto orgiástico que você tem. Leiam esse livro do Becker, é fantástico. Esse livro ganhou o prêmio Putzler nos anos 70. Ele é muito atual. E ele explica o porquê dessa geração. E o que eu estou notando hoje? Que o desespero do ateísmo, que eles tiraram Deus, mas não deram nada em lugar. Você entendeu? Não deram nada no lugar. Aí agora eles estão tão coisa que estão falando. Aí vem o Richard Dawkins e está criando agora a espiritualidade ateísta. Tem aquele livro sobre a magia e tudo mais. Mas, na minha opinião, não substitui Deus. Falei demais.